Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, na devocional de número 55, queremos falar sobre o tema Incansável para o Bem. Eu convido você a ler na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versos 11 a 17. Jesus era incansável na prática do bem. Muito tempo depois, ainda se testemunhava que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Esse é o testemunho que nós lemos no livro de Atos, capítulo 10, verso 38. Aquilo que nós vemos no texto que você leu na sua própria Bíblia revela o coração de Jesus voltado inteiramente para a prática do bem. E isso todos viam, a multidão acorria para ele, e esse exemplo permanece para mim e para você, para uma vida cristã que realmente identifique Jesus. No texto inicial, encontramos Jesus caminhando com seus discípulos na direção de uma pequena e insignificante cidade chamada Naim. Quando eles chegam à porta da cidade, Jesus ressuscita um jovem que era o único filho daquela viúva. Não consta em qualquer dos evangelhos que Jesus tenha feito algo ali a mais do que isso. E isso nos leva a concluir que o único objetivo de Jesus de caminhar todo aquele trecho até a entrada da cidade de Naim era fazer o bem àquela viúva que, sem a ação de Jesus, ficaria totalmente só em termos de parentela pelo resto da sua vida. Por aquele jovem ser o filho único dela, já podemos supor que seria uma profunda dor para aquela mãe, principalmente num tempo em que se tinha muitos filhos. A família ela era valorizada pelo número dos seus componentes, dos membros da família. E a mulher era valorizada naquele tempo pela quantidade de filhos que ela gerava. Portanto, aquela mulher, ela ficaria sozinha, sem o único filho que ela tinha gerado. Mas ali estava Jesus. Aleluia! Como sempre, Jesus incansável na prática do bem. Quando Jesus disse a ela, não chores, não era um jargão, uma frase de efeito de quem não sabe o que falar num velório. Muitas vezes isso acontece com muitas pessoas quando num momento de dor, de perda, num velório, não sabe o que dizer e a única coisa que diz para os parentes da pessoa que faleceu é não chore, não chore. Mas Jesus diz não chore, porque Ele é o único que é capaz de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A palavra de Jesus era consciente de que Ele sabia perfeitamente que estava ali para fazer o bem e não perderia a oportunidade. Só Jesus pode enxugar as nossas lágrimas com uma profunda cura em nossa alma. A compaixão de Jesus por aquela viúva foi tão intensa que ele tocou o caixão. Lembremos que naquele tempo não se podia tocar no morto ou no esquife, naquele local onde ficava o corpo da pessoa morta. Quem tocasse no morto ou no esquife, ele se tornaria imundo. Mas Jesus, ele não se tornou imundo, porque Jesus é o autor da vida. E quando ele toca no jovem, o jovem deixa de ser morto e ganha vida. A morte jamais poderia vencer Jesus. E quando a morte pensou que havia vencido ali na cruz, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus continua sendo o mesmo, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de disposição de fazer o bem. E acima de tudo, Ele continua sendo aquele autor da vida que é capaz de curar a nossa alma e nos levar
ao encontro profundo de relacionamento com o Pai para nos tornar plenos em nossa vida sobre a terra.